livros pra você. Editorial Vento Sul, levando vida pra você. Tem uma mensagem nesse CD que fala sobre provai os espíritos, que fala com base na palavra lá de 1 João 4, e que fala que nós devemos provar se os espíritos são de Deus ou não, fazendo uma oração teste. Como diz lá em 1 João, que todo espírito que é de Deus, ele confessa que Jesus Cristo veio em carne. E que todo aquele que não confessa Jesus Cristo vindo em carne, esse não é de Deus. E quando eu ouvi a primeira vez essa mensagem, eu não acreditei. Eu duvidei, eu pensei, como que uma simples oração vai me mostrar se um espírito é de Deus ou não? E a minha incredulidade foi tanta que eu desprezei, sabe? Quando a gente ouve uma palavra e deixa passar. E foi isso que eu fiz. Eu ouvi e pensei, mas isso não deve ser bem assim, isso já parece um mantra. Vou ficar falando, se o Espírito confessa que Jesus Cristo veio em carne, fica na minha mente, porque esse é de Deus. Se você não confessa que Jesus Cristo veio em carne, saia da minha mente, porque a mensagem fala bem isso, que eu tenho que fazer esse teste. Cada vez que eu tenho um pensamento, um sentimento, eu tenho que provar o Espírito, que está gerando esse pensamento, esse sentimento. E eu desprezei essa mensagem. E aí passou 1 ano, passou 2, passou 3... E eu continuei não acreditando. Aí, nessa época, eu cooperava com o Senhor em missão em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E lá, o presbítero começou a ser uma escola de libertação. E separou os temas, e eu fui na escala, e Grace estava escalada para ministrar e provar os espíritos. E eu pensei, Senhor Jesus, e agora? Como é que eu vou pregar uma coisa que eu não acreditei e que eu continuo desprezando? A primeira coisa que eu fiz, eu pedi perdão. Eu disse, Senhor, me perdoa, porque eu estou vendo que o Senhor não gostou da minha atitude, né? O Senhor não gostou que eu desprezei. Eu não posso desprezar uma palavra que Deus me enviou. E se Ele me permitiu ouvir, é porque eu precisava daquilo. Mas imagina que eu passei, acho que 6 anos com essa palavra desprezada. E aí eu fui ouvir de novo o CD. Peguei o CD Libertação, coloquei aquela mensagem e eu fiquei ouvindo ela vários dias. E cada vez que eu ouvia, eu ainda não tinha fé para acreditar que uma simples oração ia fazer efeito. E aí o que aconteceu? Deus, quando a gente se endurece, precisa usar de meio externo para nos fazer crer. Então eu não quis acreditar ouvindo, eu tive que acreditar vivendo. E aí eu passei assim por uma experiência onde muitos pensamentos ruins começavam a vir na minha mente e geravam sentimentos ruins. Então eu comecei a ter pensamentos de medo, coisa que eu nunca tinha. Nunca na vida eu tinha tido medo, né? Pelo contrário, eu ainda achava estranho quando uma pessoa era dominada por um sentimento de medo a ponto de ela ficar paralisada e não conseguir agir. E eu comecei a ter essa experiência, mesmo sendo missionária, para os irmãos verem como não existe ninguém pronto e nunca posso pensar que quem fala está pronto. Né? Então, porque eu já ministrava na igreja há vários anos e já conhecia a verdade, falava da verdade, mas a gente sempre está sendo trabalhado por Deus. E a melhor maneira de Deus trabalhar em nós é falando, é servindo. Por isso, assim, tem irmãos que acham que precisam se preparar mais para começar a ter um grupo familiar, se preparar mais para começar a levar a palavra do Senhor para outros. Isso não existe. A gente se prepara cumprindo o ídio, né? A gente se prepara falando do Senhor, levando a verdade do Senhor. E aí eu tive essa experiência que eu comecei a sentir medo e eu começava a ter pensamentos de insegurança. E daqui a pouco eu já estava chorando de medo e eu pensei, mas isso não é normal. E eu ouvindo o provar os espíritos, e eu não provando os espíritos. E aí eu coloquei de novo o CD, já estava chegando perto do dia de eu ministrar, e eu naquela luta. E aí eu disse, Senhor, eu preciso que o Senhor fale e me mostre como fazer isso. E aí Deus disse, mas eu já falei há anos, você que não quis fazer. Então agora faça. E eu comecei, irmãos, eu comecei a dizer, espírito que gera medo em mim, se tu confessa que Jesus Cristo veio em carne, esses pensamentos são gerados por espíritos que confessam que Jesus Cristo veio em carne, que fiquem em mim. Senão que saiam de mim, se calem e não voltem mais. Aí passava 1 minuto, 2, quando eu me dava conta, eu não estava mais com aquele pensamento.
E eu não estava mais com medo. Aí daqui a pouco vinha de novo o pensamento. E aí quando eu percebia começando aqueles pensamentos, né, de medo, de insegurança, de nervosismo, de pânico, aí eu fazia o teste de novo. Se o espírito que gera esse pensamento, esse sentimento em mim, não confessa que Jesus Cristo vem em carne, que sai de mim e não volte mais, que só fique dentro de mim os pensamentos e os sentimentos que vêm dos espíritos que confessam que Jesus veio em carne. Quando eu me dava conta, eu já estava boa de novo. E aí eu vi que funciona. Editora Vento Sul, o melhor de Deus pra você. Editora Vento Sul, levando vida pra você.